Doutor Átila, o atual presidente tem dado aí umas tiradas fora, inclusive o presidente Lula esteve aí no Ceará, teve em Fortaleza, onde o senhor se encontra, depois foi a Juazeiro, andou fazendo umas declarações. Como é que o senhor avalia esse momento político do presidente e posições do legislativo? É interessantíssimo, porque tradicionalmente no Brasil quem manda é o executivo. Inclusive até nas medidas legislativas, tradicionalmente, aquilo do legislativo que o executivo não impulsiona, demora anos, inclusive frustrando muitos parlamentares que não têm suas medidas apreciadas no seu próprio mandato. Há alguns aspectos importantes nessa reflexão. Nós já chegamos aqui a conversar em outras oportunidades que alguns parlamentares falam que a articulação política do governo está muito mais em cima dos caciques do que direcionada para o parlamentar comum. Outros, recentemente, o Eunício, que é do PMDB, aqui do Ceará, que já presidiu a Câmara, ele disse o seguinte, que acha que o Guimarães, que é um articulador político importante aí do governo, que é aqui do Ceará, acha que ele não é uma figura que transcenda o âmbito do PT e que, por isso, a articulação do governo está tendo sérias dificuldades. Ou seja, ele está, de certa maneira, dizendo que as dificuldades decorrem dessa falta de articulação. Mas aí é onde a gente precisa contextualizar as coisas. Há uma série de problemas em relação a essa questão do executivo com o legislativo. Há um problema mais geral. Por exemplo, nas campanhas políticas, nós não conseguimos distinguir a campanha do legislativo da campanha do executivo. É claro que no legislativo nós sabemos que há um foco mais em alguns nichos, mas o candidato a deputado ele fala como se ele fosse ser prefeito, prometendo obra, prometendo hospital, e não tanto naquilo que são as atribuições específicas do legislativo, no caso é legislar, como o próprio nome sugere, e também fiscalizar o executivo. Há essa questão que é mais tradicional. Agora, há uma questão recente, que talvez seja essa que seja a mais central à nossa abordagem. O Temer, quando ele assumiu a presidência, ele chegou a ser mais impopular até do que a Dilma. A Dilma tinha 90% da população contra ela e 10% a favor. O Temer tinha só de bom e ótimo 4%. Em boa parte do período do Temer, 4%. Ele conseguiu sobreviver em função de uma grande relação que ele sempre teve com o Legislativo. Ele era um homem da Câmara Federal. Então, ele conhecia todos aqueles corredores e até os aposentos mais reservados. Ele conhecia tudo e todo mundo. Então, ele fez algumas concessões. Ele criou aquelas emendas impositivas, porque ter emenda para deputado, ou para senador, ou para o legislativo, já não é uma coisa tão óbvia assim, uma vez que a emenda é mais compatível com certas atividades e com certas ações do executivo. O dinheiro para obras, para isso ou para aquilo outro. Só que não se tratou simplesmente de ter as emendas, mas de dar a elas um caráter impositivo, ou seja, o executivo tem que liberar aquela emenda. Então isso, de certa maneira, garantiu já um certo poder ao homem do legislativo. Aí veio, no momento posterior, já no governo Bolsonaro, veio as chamadas emendas de relator, que depois passou a ser conhecido como parte do chamado orçamento secreto. Ele não é propriamente secreto, porque nas emendas de relator o dinheiro é liberado, como o dinheiro das outras emendas, e vai para lugares e ele pode ser fiscalizado. Agora, há um aspecto assim que não é transparente, é quem pediu a emenda, porque todas aquelas emendas são colocadas sobre o guarda-chuva do relator. Você não sabe qual foi o deputado que pediu. Isso facilita até para o deputado se relacionar com a base, sem que gere muita inveja nos outros, porque ninguém sabe quem foi que pediu aquilo. Então fica tudo na mão do relator. É claro que, a princípio, esse tipo de emenda não é do interesse da presidência da República, porque se essas decisões passam para o relator acaba tendo poder sobre um dinheiro que normalmente seria usado pelos ministérios, sob autoridades diretamente nomeadas pelo presidente da República. Mas, embora fosse a princípio uma medida contra o Bolsonaro, quando o Centrão passou para o lado do Bolsonaro, aí a leitura desse orçamento secreto passou a ser demonizada, como se quase todo o Congresso não tivesse votado a favor dele. Isso é interessante, que era todo mundo falando mal do orçamento secreto, inclusive no Congresso,
E ele foi aprovado com a maioria gigantesca, algo perto de 400 votos, que é bem patético mesmo. Mas o que é que isso gerou? Isso gerou uma maior independência do legislativo em relação ao uso do dinheiro, que seria originalmente feito pelo executivo. Deu uma independência maior. Aí o que é que está acontecendo, na minha opinião? Existe essa independência maior, combinado com outro fator, a quantidade de afirmações absurdas que o presidente vem fazendo. Eu digo absurdas, mas assim, dentro do campo de reflexão parlamentar, porque muita coisa que ele vem dizendo é verdade mesmo e que ele pensa assim mesmo. Então, o que é que acontece? Quando o senhor fala essas coisas absurdas, ele disse, chamou os integrantes do agronegócio de fascistas e de pessoas de mau caráter. O senhor não acha que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está perdendo as estribeiras, doutor Átila? Uma palavra mais clara para nós? Eu acho que sim, eu acho que ele está falando mais à vontade. É realmente o que ele pensa. E claro que, na minha visão, isso tem um reflexo nessa relação com o parlamento. Eu acho que o parlamento percebe que ele não está dentro do script mais próprio a ele. Que ele é um homem de esquerda e que ele tem algumas ideias contra o capitalismo, contra a livre iniciativa e contra certos setores, entre aspas, burgueses da sociedade, isso aí a gente sabe. Mas ele sempre trabalhou isso de uma forma muito mais parcimoniosa. Isso, junto ao fato de que há uma maior independência do legislativo, fez com que o legislativo se comportasse dessa maneira. Embora ele tenha ainda o recurso ao judiciário. Por exemplo, quando a PL da censura ou das fake news, dependendo do espectro político, quando ela foi derrotada, quer dizer, ela não foi derrotada porque não houve voto, mas o simples fato de haver uma urgência e dela ser retirada é uma derrota legislativa do governo, isso é indiscutível. O Dino disse que isso ia ser trabalhado na esfera do judiciário. Então, o que é que está acontecendo? Paradoxal, que é o seguinte, mesmo tendo todo esse dinheiro, mesmo tendo a posse de todas essas emendas, há uma relativa insignificância no Congresso, porque ele pode ser, que ele decide ou não, pode ser colocado de lado em função de interpretações que poderão vir do judiciário. É claro que o judiciário vai se meter naquelas questões que julga mais importante, não vai também se meter em tudo para não dar ideia de que está, né? Mas essas questões que são mais importantes são essas as que realmente merecem a nossa especial atenção. E aí entra a situação paradoxal. Qual é o paradoxo? O paradoxo é que eles estão mais importantes, no sentido de que estão com mais dinheiro, com mais poder de decisão, mas não o suficiente para o que eles decidem serem derrogados pelo Poder Judiciário. Doutor Átila, a impressão que me dá, eu aqui como mero observador do interior do Piauí, é que parece que tem aí um entendimento entre STF e Geraldo Alckmin, porque o presidente Luiz Inácio está dizendo tanta bobagem, está uma locomotiva descontrolada, que parece que estão querendo tirar ele para botar o Alckmin. Eu posso estar enganado, mas isso é o meu sentimento pessoal. Não, veja bem, deixa eu lhe dizer, isso é uma interpretação muito comum que existe. Eu não estou dizendo que ela é uma interpretação errada, mas eu gostaria de matizar um pouco. Porque o que acontece é o seguinte, o sujeito, imagine que o Lula tivesse imensamente sensato. Não vou nem dizer imensamente sensato, porque aí já seria muito difícil, ele precisaria esforçar muito mais, que ele tivesse pelo menos no padrão de sensatez do primeiro mandato. A chance dele ganhar um poder muito grande era muito maior. E de repente ele ficar até se sobrepor ao judiciário, a tudo. Para o sistema, até um certo ponto, ter alguém que é meio maluco, que não articula muito, que é bom, porque é alguém que seguramente isso afeta a capacidade. Ele tem uma grande influência? Tem. Mas se ele tivesse numa situação mais normal, ele estaria influenciando muito mais, a ponto de chegar a uma situação que ele não dependia mais nem do judiciário. É uma situação complexa, assim, vamos deixá-lo agindo, ele não está afetando os interesses sistêmicos. Agora, se ele realmente sair total dos trilhos, aí nós temos uma alternativa. O Alckmin, ele representa
na minha leitura, essas definições não são absolutas, né? Elas têm um cunho didático, mas elas têm alguns contornos. Houve uma confluência da esquerda com as forças globais. O centro de articulação dessas forças globais é o STF. Mas por que eu descobri? Eu não descobri, isso foi dito mesmo. O Fux disse de 2021 para 2022 que o tribunal tinha tido um desempenho maravilhoso porque ele implementou a Agenda 2030, que é a agenda globalista, que é a agenda da ONU, que é o globalismo enquanto. Então, eu não vejo que, por exemplo, se critica muito o PT e a eleição do Lula, eu não acredito que o PT foi o artífice principal da vitória do Lula. Da vitória, embora tenha contestações, né, acerca da eleição em vários níveis. Mas o artífice não foi o PT. Porque se fosse assim, o PT estava cheio de parlamentar, teria aumentado bancada. Existe isso? Não. Tanto é que na Câmara é sempre problemático para o governo, porque a maioria não é uma maioria esquerdista propriamente. É claro, existe uma maioria de direita, claro, mas uma parte dessa direita é mais, ela se entrega mais, não quero dizer que se vende para não ser descortês, né? Mas ela assim, adota uma postura mais pragmática, com mais facilidade. Então, na verdade, foi a confluência disso. Olha, sem apoio de Globo, de STF, quer dizer, tudo que o Bolsonaro dizia que tinha que judicialmente explicar era uma confusão. Os pedidos de resposta proporcionam 7-1. Ele ia atender o primeiro do Bolsonaro, depois de ter atendido 7 do outro lado. Então, houve uma confluência de interesse. O que é que está acontecendo? Há uma relativa independência do legislativo em relação ao executivo. Por quê? Porque as emendas ficaram mandatórias, então esses deputados já têm muitas emendas, independentemente do presidente ou do executivo concordar ou não. Agora, essas emendas do relator ainda trouxeram mais poder para o legislativo, porque esse dinheiro, se não tivesse no legislativo, ia ser usado diretamente pelo executivo nos ministérios. Ainda tem agora, esse poder não se estruturou o suficiente para ele questionar o judiciário, porque o questionamento do judiciário, do ponto de vista institucional, vem pelo Senado. E o Senado é onde essas forças mais identificadas com, eu diria, com o STF e com o governo estão. Porque senão já teria sido pedido impeachment, por exemplo, do senhor ministro Alexandre de Moraes, porque a quantidade de irregularidades, existe um processo aberto toda vez que alguém comete um crime, ao invés de ele abrir um processo, digamos, você fez um crime, aí, ao invés de ele abrir um processo para o Erivan, ele bota o Erivan no processo que está lá atrás. Quer dizer, isso aí, juridicamente, assim, não existe. Né? Não, há uma série de posturas que são contrárias à nossa ordem jurídica, que estão sendo... Então, essa autonomia, entre aspas, do Poder Legislativo não chegou a ponto dela questionar isso, porque eles estão armando uma convivência mais ou menos pacífica, onde a oposição pode criar algum problema para o governo, é na Câmara. Ela cresceu no Senado, mas não o suficiente para questionar, por exemplo, o judiciário, para trazer um ministro desse para o impeachment, por exemplo, para abrir um pedido. Claro que isso implica mobilização social, mas tinha. No final ali do votar, a mobilização era gigantesca. Até no Nordeste, e fora do Nordeste era 10 vezes maior, né?